minha gente! Tá tudo bem por aí? Aqui tá divino, tá maravilhoso. Você não tem noção. Olha também meu sorriso. Você nem imagina o acerto que foi ter escolhido a gente hoje. Fica aí quietinho na Estação Plural, porque o programa promete. Calma, você já vai saber o porquê. Eu sou o Fefito e é um prazer pra mim, para minhas companheiras lindas e talentosas Ellen Oléria e Mel Gonçalves, dar as boas-vindas a esse homem que é a história viva do jornalismo e da literatura LGBT no Brasil. João Silvério Trevisan, muito bem-vindo à Estação Plural. Uhul! Gente, eu queria ter você há muito tempo aqui no programa. Muito, muito, muito. Que bom que sua agenda permitiu. E olha que eu nem sou uma pessoa tão difícil, viu? Vou começar a me fazer de difícil porque... O João Silvério está na nossa luta desde os anos 70, quando foi um dos fundadores do grupo Somos, em defesa dos homossexuais, e fez parte da equipe que criou o jornal Lampião da Esquina, que nasceu para tirar o homossexual da sombra e do gueto e fez muito barulho. Teve até ex-presidentes comprando ele em banca de revista, que eu já soube. Eita. Em abril desse ano, um documentário sobre o jornal foi exibido no Festival Tudo Verdade e está prestes a estrear agora. Vamos ver um trechinho do Lampião da Esquina para vocês verem do que se trata? Roda e avisa. Um jornalzinho de merda gay está fazendo sucesso. Isso incomodou muita gente. Você dar entrevista pro Lampião era um negócio que era muito complicado. Oficializava uma coisa que se vivia, mas que não era falada, né? Que não era exposta. Eu lia com inquietação e palpitações, assim. O dono da livraria um dia me disse, olha, o Fernando Henrique vem aqui e compra o Lampião. Eu falei, que legal, mas ele manda embrulhar. Quem é esse rapaz que tanto androgeniza, que tanto me convida? O Lampião é um jornal, não é uma brincadeira de bichinhas, é um jornal. Estamos aqui, isto é parte do Brasil. Com licença, esquerda e direita, aqui estamos. A minha mãe falou que é um tipo perigoso, que vive sorridente. I was very happy to see a gay publication coming out in Brazil and one of high quality. O Rio de Janeiro era gay totalmente. Hoje em dia ela é, como se chama? Friendly. João Silvério é também o autor de um tratado sobre a homossexualidade no Brasil, chamado Devassos no Paraíso, lançado pela editora Record em 1986, depois relançado numa edição ampliada no ano 2000 e hoje em dia, com sorte, você só encontra o livro em sebos físicos e virtuais. É tão difícil encontrar o livro, não sei por que as editoras não estão relançando. Quero começar essa conversa, então, com uma provocação que eu encontrei no próprio livro. João Silvério, ser ou não ser homossexual? That is the question. Toda a questão da identidade, eu acho que, além de ser uma questão básica, eu acho que ela tem um nível de desdobramento que permite uma discussão uma amplificação dessa discussão, porque não existe uma identidade estática, não é? Cada um e cada uma de nós está em processo o tempo todo, está em devir. Então, eu acho que isso torna fascinante a possibilidade de pensar uma identidade, porque essa identidade é uma identidade cambiante o tempo todo. Sim. E isso é um desafio, por um lado, e por outro é fascinante, porque você se sente parte da história. Você é uma história, não é? A minha experiência, por exemplo, eu estou com 72 anos, ou seja, muitas décadas. À medida que você vai envelhecendo, e eu já estou bem velhinho, e ainda que... não é? Maravilhoso. Ainda dá um caldo. Um belo caldo. É muito estranha, por surpreendente e deliciosa, a sensação de que você é cada vez mais parte da história, porque eu começo a perceber que eu escrevi uma história. E isso é inevitável quando você vai envelhecendo, porque quando você
está vivenciando aqueles fatos, você não tem a menor ideia. O conceito de homossexualidade era uma coisa, por um lado, relegada à marginalidade, não é? E, por outro, relegada a um desprezo. Não havia voz, a nossa voz era cooptada o tempo todo, ou por padres, ou por psicólogos, ou psiquiatras, ou juízes, médicos higienistas. Então, o nosso problema era conquistar a nossa voz. E é fantástico. Tudo isso, olha, dentro dessa coisa da identidade e da história. Sim. Nós, quando íamos fazer um cartaz, era uma loucura. A gente botava o papel no chão e aí ficava, bom, e aí agora, como é que a gente faz? O que a gente coloca? Era um sufoco, porque nós estávamos começando do zero, não é? Então, nós tínhamos que fazer um esforço brutal para ter uma voz e para ter um discurso, para ter o começo de um discurso. Então, quando, em 2013, eu fui à Praça Roosevelt, numa das manifestações, que aquelas manifestações foram, para mim foi um presente que eu agradeci à vida por estar vivo e ter visto aquelas manifestações, mas houve essa particularmente contra o Marco Feliciano, que na época, vocês se lembram, ele tinha sido eleito presidente do Conselho de Direitos Humanos da Câmara. Eu estive lá. Que era uma provocação, não é? E eu fui à Praça Roosevelt e quando eu chego lá, aquela meninada toda com cartazes, eu olho e tinha um cartaz, um particularmente que me chamou a atenção, que era assim: Marco Feliciano, meu cu é laico. Meu Deus do céu, que bom ter chegado até esse ponto de ver isso. Valeu a pena. Ninguém falou nada para esse carinha. Não. Ninguém falou nada. Ele já tinha toda uma reflexão, ele já tinha todo um discurso iniciado. Ele estava dando continuidade. Não Queria saber de você. Você escolheria heterossexual se fosse uma questão de escolha? Eu não tenho nada contra ter esta ou aquela orientação sexual. Mas ainda outro dia eu estava me perguntando, caramba, o que seria da minha vida se eu não tivesse sido homossexual, se eu não tivesse optado, chegado o momento e feito a escolha. Não, agora, e que foi complicada, como era muito complicado, e ainda hoje eu conheço histórias de gente conflituadíssima e vocês vejam Orlando, né? O que é aquilo? Sim. Aquilo é o resultado de uma confusão por um problema tão simples como ser ou não ser viado, não é? Ou seja, até hoje é uma questão essencial. Mas eu fiz essa escolha com muita dificuldade até chegar lá e dizer, é isso que eu quero, não é? E eu não sei o que seria de mim. Eu acho que eu seria uma pessoa muito medíocre se eu tivesse me mantido no armário. Hoje em dia, as coisas para os homossexuais, elas evoluíram muito, tanto que o gay, ele está na frente do movimento, ele sempre esteve à frente do movimento. E hoje, falando sobre questões trans, eu, basicamente, assim, não vou ser desonesta comigo e nem com a minha história. Eu não gostaria de ser uma pessoa trans. Assim, no contexto que a gente vive hoje, não. Se eu pudesse escolher, eu seria cis. Se isso fosse uma dádiva de escolha, eu preferia ser uma pessoa cis. Você sabe que eu tenho uma amiga que diz que a gente escolhe? Ela acredita que a gente escolhe. Então, eu não acredito porque eu acho que ninguém é burro o suficiente para escolher o lado mais difícil e para abrir mão dos privilégios. A gente vive uma sociedade capitalista que todo mundo gosta de um lugar privilegiado. E o lugar privilegiado, infelizmente, é cis, branco, hétero. Quando você toma um caminho na contramão, você não se dá conta, no momento em que a dor está lá latejando, você não se dá conta que você está abrindo um caminho para si próprio ou si própria, e com isso você estará abrindo um caminho na própria sociedade. A delícia dessa situação é inominável, porque estar desobedecendo, estar transgredindo, o velho Jean Genet dizia, é muito maravilhoso. Sim. Porque é a sensação de liberdade. E tem uma coisa que eu acho fundamental na nossa história.
quando a gente resolve, tem que fazer essa escolha, porque há um momento em que você ou fica no armário ou você vai viver a sua vida, não é? Esse momento em que você escolhe, você está escolhendo mudar a tua cultura. Isso é uma barra pesadíssima. Sim. Ou seja, quando a gente faz essa escolha, nós fazemos uma escolha, inclusive, pedagógica. Nós vamos ter que aprender a ensinar os outros. O que a gente pode fazer para estar mais junto enquanto comunidade LGBT? A minha impressão é que a comunidade LGBT brasileira, obviamente, ela está situada num contexto. E o contexto político brasileiro é exatamente o que a comunidade LGBT reflete. Ela é uma comunidade extremamente despolitizada. Sim. Talvez por isso fosse necessário que a gente tivesse melhor representação LGBT dentro da imprensa, né? Vamos ouvir o que tem a dizer um especialista no assunto? Roda! Uma imprensa, um jornal, uma revista, não importa o seu público, ela precisa de anunciantes, né? Nenhum periódico, né, vive de venda em banca de jornal. Não, nem de assinantes. Ele precisa ter anúncios, senão aquilo não funciona, né? E ainda existe um preconceito muito grande dos anunciantes botarem seus anúncios nesses periódicos. Esse produto impresso, ele é consideravelmente mais caro que um produto virtual. E já que não existe agora um periódico que possa discutir, falar sobre questões desse universo LGBT, indivíduos, né, criaram, né, blogs. Você tem programas no YouTube, você tem blogs, você tem várias oportunidades que a tecnologia permite, que facilitou isso. E também nós estamos aqui falando, pensando no próprio programa de vocês, né, na Estação Plural, que de alguma forma é um programa feito especialmente para a comunidade LGBT. Então, eu acho que isso aí é um grande barato. Isso nunca existiu um programa desse, né? Na televisão, né? Já é um ganho, um enorme, né? Ganho enorme. É muito importante que a gente tenha representação e tudo mais, mas eu, como jornalista, me sinto um provocador. Num tempo em que as nossas discussões estão abertas a todos e estão fora do gueto, é necessário que a gente ainda tenha uma imprensa LGBT? Ou a imprensa geral pode refletir tudo? A primeira coisa é saber o que seria uma imprensa LGBT, não é? A segunda questão é uma coisa que aconteceu com o Lampião. Um dos motivos do fim do Lampião, que aliás eu menciono com muita ênfase no filme, é que a grande imprensa começou a se apossar dos nossos temas. Isso foi muito ruim, porque nós não tínhamos equipe para trabalhar isso com a profundidade que a grande imprensa tinha, mas ao mesmo tempo foi maravilhoso, porque era um bloqueio que estava sendo furado, não é? Eu me lembro quando a Folha de São Paulo começou a publicar a palavra lésbica, não é? Que antes era proibido. Como se descrevia uma lésbica, então? Feminista. Feminista, lésbica... Necessariamente... Era sempre uma saída pela tangente. Necessariamente feminista. Eu estou falando da Folha de São Paulo, que era o jornal que eu lia, não era uma coisa da Folha. Certamente será algo que era usado também por outros grandes veículos. Ou pior ainda, a Folha foi a primeira que entrou com todas essas questões que na época eram muito inovadoras, eram modernas, eram heterodoxas e em muitas áreas eram questões secundárias, não é? Então, trazer isso para um plano visível foi uma grande conquista. Hoje em dia não há um veículo que contemple todas essas questões. Está tudo pulverizado na internet, mas às vezes está pulverizado sob forma de entretenimento, com entrevistinhas ou com esquetes, e não tenho nada contra. Mas, mais uma vez, não tem um espaço para pensar nas nossas questões e aglutiná-las todas num único lugar, assim, aquele lugar que você pode ir naquele mês, na banca, todo mês Mas sabe qual que é o problema também? Eu acho que quando a gente aglutina, às vezes a gente perde espaço. E eu acho bom, às vezes, a gente segmentar as coisas, como a Ellen já falou algumas vezes, dividir o balcão é legal. E a internet dá essa possibilidade de dividir. Você pode dividir, você encontra ali todo mundo. Existem blogueiros
jornalistas que escrevem muito sobre transexualidade, que fazem entrevista, que fazem pesquisa, que dão números, dados, etc. Sim. E eu acho maravilhoso, porque eu consigo encontrar ali, crio uma rede de pessoas e de informação a respeito das pessoas que fazem parte do meu grupo. Ao mesmo tempo? De pessoas lésbicas, de pessoas gays, e etc. Eu, como uma pessoa geração Z, que veio da internet, eu acho ali um meio mais descomplicado de encontrar informação. João, você acha que a gente pode qualificar blogs e youtubers e essas coisas como imprensa LGBT? Eu acho, Fefito. Eu acho, sim. Eu tenho uma preocupação muito grande sempre de não perder o fio da meada da história. E a história é um troço que atropela a gente o tempo todo. Não é? Então, eu acho que a imprensa, por exemplo, está sofrendo atualmente essa questão. A grande imprensa, ela está sofrendo a competição da internet. Quando eu uso o termo sofrer, na verdade, esses grandes jornais estão sendo obrigados a se repensar. E se repensar é sempre uma coisa fascinante, não é? Faz parte daquele devir, daquele estar em desdobramento. Em movimento, né? Não é? Em movimento, que é o movimento da história. Então, eu acho que eu não teria nenhum problema em classificar blogs e sites como imprensa. Você pode discutir a qualidade disso? Pode. Deve, né? Você pode, claro. Deve, para poder selecionar melhor, inclusive. Mas eu digo, inclusive, o fato de poder, frequentemente, ter uma qualidade mais baixa, porque você não tem gente tão qualificada. Mas esse tão qualificado já é discutível. O que é tão qualificado? Às vezes, o que é muito qualificado não reflete os nossos problemas. Exato, pelo contrário, não é? Então, eu acho legal que essa diversidade da própria expressão midiática, ela esteja na internet criando espaços inimagináveis, porque se você puxa lá um tema no Google, por exemplo, é uma loucura que você vai encontrar. Você ramifica muito, né? Quer discutir mais esse tema com a gente? Não puxa no Google, não. Põe a hashtag Estação Plural e já conta pra gente como você se informa. Fala pra gente o que você acha da imprensa hoje em dia e como a gente é abordado em causas LGBT. A gente vai pro intervalo bem rápido. Você já viu que aqui a discussão, rende. E volta já. Não sai daí. Alô, Brasil em cores! Nós estamos de volta com o nosso Estação Plural, transmitido pela TV Brasil e pelas rádios Nacional e MEC. Eu sou Ellen Oléria e o nosso convidado de hoje é o escritor João Silvério Trevisan. Maravilhoso! E aí, do outro lado, como é que tá? Você tá bem? Tá tudo legal? Espero que sim. Tenho certeza que sim. Tem muita coisa boa vindo aí. E agora nós vamos falar sobre desobediência civil. Desobediência civil é uma forma de protesto político que se opõe a uma ordem, um sistema ou um governo que sejam considerados injustos ou opressores, tá? Muitas das grandes conquistas de liberdades coletivas que nós vivemos hoje começaram com atos individuais de cidadãs e cidadãos que se moveram contra injustiças. Mas e quando a desobediência civil é tratada como crime? Qual é, afinal de contas, o limite entre desobediência civil e crime? O Estação Plural foi pra rua ver o que o povo pensa sobre o assunto. Fala, povo! Dandara e Zumbi dos Palmares, Winnie e Nelson Mandela, Mahatma Gandhi e Rosa Parks, Martin Luther King e Malcolm X, as sufragistas nos Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil. Todas essas são figuras referenciais de desobediência civil. Mas, afinal de contas, o que é a desobediência civil? Crime ou direito? É uma liberdade que todos têm perante a sociedade. Não sei te explicar. Foi muito importante em todos os tempos, né? E eu acho que, sobretudo, é importante hoje, porque se hoje a gente tem e consegue ainda desobedecer, porque povos, pessoas em situações diversas da maioria
foi militando ao longo do tempo e a gente tem o pouco que a gente tem hoje. Se falam tanto que devemos ter democracia, a democracia passa pela manifestação do povo. Sim. Entendeu? Agora, precisa ver aí em que contexto se fala de desobediência civil. Porque eu acho que se manifestar não é uma desobediência civil. Alguma coisa está fora da ordem mundial. Nós temos o direito de se manifestar, né? Até para poder nós conseguirmos os nossos direitos. Lançam ordens, leis e nós, como o povo, simplesmente tem que sair cumprindo. Quando a desobediência civil passa a ser crime? Passa a ser crime, por exemplo, quando há uma manifestação em que a pessoa vá para a rua não para defender ideias, mas sim para quebrar, fazer quebra-quebra. E muito intrigante quando você vê alguém quebrando a norma. Mas você se sente, nossa, mas aquela pessoa está falando de uma coisa que é pontual e importante. E você se sente também estimulado porque aquilo é importante, então eu preciso de alguma forma fazer coro com isso. Sim. Também entrar nessa onda e fazer a minha parte. Assim a gente vai construir uma sociedade mais plural, mais diversa. Falando em plural, vamos multiplicar esse debate sobre desobediência civil aí no estúdio? Bora, gente! Eita, minha gente! Eu adorei, porque pra mim desobediência civil era um tema que as pessoas não tinham tanto domínio. Foi intenso gravar na rua. Existe uma coisa uma ideia de ordem, mesmo num senso comum, que às vezes assusta quando a gente está falando em ser desobediente. Se você substituir a palavra ordem por norma, a gente entende direitinho, não é? A questão normativa que as sociedades instauram. E são questões que não estão soltas no ar. A norma faz parte de um manual, faz parte de uma estratégia, faz parte de uma política. E aí é bem mais complicado, porque está tudo muito explicadinho o que pode ser feito. Eu me lembro quando, na década, eu acho que foi 70, 80, eu vi um anúncio na televisão que era de umas calças jeans. Eu me esqueci o nome, que eram muito famosas na época, e era um grupo de estudantes brigando contra a polícia. E o final do anúncio era assim: se você quer se revoltar, use calças tal. Uau! Uau. Eu ia, inclusive, te perguntar algo mais ou menos nessa linha, porque a gente está falando de juventude. Acho que quando a gente é adolescente, a gente quer mesmo mudar o mundo, Questiona tudo. A gente questiona as coisas. Você pode contar para a gente um ato de desobediência civil que está marcado na sua memória como uma mudança de fluxo nos direitos civis ou nos direitos humanos? Para mim, a mais importante não é a única, mas a mais marcante é uma obviedade, é o Martin Luther King, né? Este cara, e claro, você vem com Mandela, você pode falar das sufragistas, etc, dos primeiros, do Magnus Hirschfeld, que foi o primeiro sexólogo, né? Sexólogo que começou a implantar a questão dos direitos homossexuais, mas o Martin Luther King me parece emblemático porque este cara, ele tinha uma coisa do Gandhi, que era a não violência. E aí você fala, mas eu vou desobedecer e não ser violento? Então é nessa frincha que a consciência cresce, a consciência nasce. No movimento LGBT, acho que tem dois protestos violentos e não violentos que são muito marcantes. Stonewall, em 69, que são Nova York, basicamente quando as fairies, né? Porque todo mundo acha que foram gays bonitões, que nem nos filmes. Não foi não, viu, gente? Foi tipo as fairies, as bichinhas, como a gente diz hoje, e as transgêneros, e as travestis. As travestis porto-riquenhas. Exatamente. E teve uma lésbica caminhoneira, como se diz. Estou aqui reproduzindo todo tipo de estereótipo, mas só para todo mundo entender bem. Pelo amor de Deus, não venham me julgar. Foi ela quem começou, na verdade. Foram pessoas fora da norma. Foi essa lésbica que começou. Foram pessoas fora da norma que a gente entende hoje no LGBT que começaram o Stonewall. Não foram os padrõezinhos. Exatamente, não foram os padrõezinhos. E enfrentaram a polícia ali cara a cara e enfrentaram na porrada. Imagina, né? Você lutar com as mãos, com pedra, com pau, contra a bala. Exatamente. E botar fogo. Elas queimaram várias latas de lixo. Acuaram a polícia no bar, né? E o outro que eu lembro é o ACT UP. No auge da epidemia
do HIV, eles foram protestar contra a indústria farmacêutica para forçar a diminuição do preço do coquetel, que na época ainda nem era garantido como um remédio que podia, de fato, funcionar, que só um direito. Mas foram lá e se algemaram, fizeram uma corrente humana contra o prédio da indústria farmacêutica, depois invadiram Wall Street e tudo mais, e foram retirados à força das ruas que eles bloqueavam em Nova York, mas não violentamente. Presos ali uns nos outros, mas ainda assim fazendo funcionar, e conseguiram diminuir também. Então, esses são dois tipos de protesto muito simbólicos, mas muito importantes também para a gente entender o que é desobediência civil. Quando você fala, por exemplo, desses exemplos que você deu especificamente, aí você comenta da coisa da não violência, né? Acho que a não violência é um tema que está sempre presente quando a gente está falando de desobediência civil. Mas aí, quando a gente começa a questionar o que seria essa violência, porque há quem diga, por exemplo, que quebrar, como os black blocs, né? Que quebravam as fachadas das multinacionais, a gente que não entende já isso. Não classifica mais como desobediência civil, né? Um protesto. Exatamente, por causa as pessoas dizem que é violento, depredar, né? Mas há quem diga que não é. Inclusive, sei lá, você está lutando contra uma instituição, você não está indo contra corpos de pessoas, você não está lutando contra pessoas. E a violência, às vezes, é necessária para poder se fazer ouvir. Alguém sempre vai sair perdendo, porque a nossa sociedade não é igual para todo mundo. Você se envolveu em protestos de violência? Não, eu nunca me envolvi, mas eu nunca me preocupei com a proibição a isso, porque eu tenho muita dificuldade em definir o que é violência, assim como eu tenho dificuldade em definir o que é paz e o que é não violência. Provavelmente, alguns aspectos da não violência podem parecer para certos governos, não é? Para certas oligarquias, violência. O que eu acho mais complicado, na verdade, nas sociedades democráticas, é a gente definir o que de fato é transformador. Sim. Vocês falaram de adolescentes, mas existem adolescentes de todas as idades. Sim. Que, em geral, são pessoas que pararam de pensar. Porque esse embate com as nossas próprias ideias, ou seja, essa evolução necessária, ela é muito incômoda. Ela é muito incômodo. Desestabiliza, muda o status quo e tem muita gente que se incomoda mesmo. Então é mais fácil você seguir manuais. Então, muito frequentemente, o que é chamado de desobediência civil ou revolucionário, etc., está obedecendo a slogans. E slogan é coisa publicitária, é coisa de marqueteiro. Eu sempre digo essa frase aqui e vou repetir que acho ela super pertinente para esse momento também. Que lugares vazios são ocupados por ideologias dominantes. Então, se você não está consciente de por qual motivo você está numa manifestação, não importa se vai ter quebra-quebra ou não. Você não sabe o que está fazendo lá. Provavelmente você está servindo ao interesse de um outro alguém. A ideologia está em tudo. Tem uma frase do Foucault que eu nunca esqueço, que é: o orgasmo está cheio de ideologia. Cada orgasmo é cheio de ideologia. Por quê? Porque a gente, ao gozar homossexual, a gente está exercendo nossa ideologia homossexual e heterossexual e transgênera e etc. Você está estabelecendo seu lugar no mundo. Cada momento de prazer é um momento de revolução, exatamente. Né? Está mudando um pouco o mundo. Porque se é pessoal, é político. Sim. No filme Lampião da Esquina, vocês poderão ver a famosa frase do Gabeira na entrevista: não podemos esperar 70 anos de revolução para ter um orgasmo. É isso. Eu acredito em desobediência civil. E eu acredito que a desobediência civil melhora a sociedade. Mas eu acredito em desobediência civil em causas práticas. É para baixar o preço do remédio? É para baixar o preço do remédio. E que tenham pessoas que estejam dispostas a romper também, né? É para criminalizar a transfobia? Vamos ser desobedientes para criminalizar a transfobia. Eu acho que as causas têm que estar muito implícitas, porque a gente está num momento desse país em que as pessoas protestam sobre tudo, mas sem foco. Então, eu sou contra tudo que está aí, mas você não sabe o que é tudo que está aí, como tudo está aí e o que especificamente a gente tem que fazer para mudar o tudo que está aí. Mas ninguém dá nome a isso. E eu acho que esse discurso muito vazio
é um reflexo dessa despolitização mesmo. A pessoa não sabe em que conjuntura ela está inserida. E aí eu acho que, em alguma medida, se existe uma normativa que é tão violenta, por exemplo, a luta antirracista, eu me lembrei de Rosa Parks, agora, que se recusou a se levantar de um banco no ônibus, né? Isso é revolução também. Que começa individualmente. Se a pessoa individualmente se conecta a uma rede ou se percebe parte de um grupo que precisa ser assistida ou visibilizado, eu acho que vale a pena. Mesmo que você vá se informando no caminho, sabe? Sim, e mesmo se conectando no caminho. Desculpa, Mel, Imagina, eu estou só pensando aqui sobre os atos, né, de desobediência civil, quando eles começam, assim, e tudo mais. Que eu falo muito sobre o meu grupo, né, óbvio, né, sobre o grupo das pessoas trans. A gente já começa sendo desobediente a partir do momento em que a gente não aceita o que foi imposto pra gente. A partir do momento em que você se identifica com um gênero que as pessoas dizem que não é o seu, que não é legítimo, e você vive aquela vida e você faz constrói todo um ciclo de pessoas, uma rede de pessoas e começa a buscar seus direitos e tudo, tipo, pra mim é uma desobediência. A gente vive em eterna desobediência todos os dias. Isso é muito importante, Mel. Eu acho que faz todo sentido. Quando eu mencionei a questão da escolha homossexual, o momento em que você tem que escolher fazer repensar a tua cultura, é exatamente isso que você disse. Você foi desobediente ao se assumir escritor homossexual no mundo da literatura que não era repleto de escritores homossexuais assumidos nos anos 60 e 70. E é até hoje, é muito complicado. Mas eu achei muito curioso o que a Mel mencionou. O ato de você ser, provavelmente, em muitas circunstâncias, já é automaticamente um ato de desobediência civil. E talvez esse seja o mais legítimo ato de desobediência civil. É você ser fiel a si mesmo e si mesma. A democracia, eu acho que se ela for levada a sério, ela é basicamente, ela está sedimentada na desobediência civil. João Silvério, senhoras e senhores, a gente estava falando de desobediência civil e não adianta resistir, chegou um momento chave que você aí de casa adora e a gente aqui também. A gente vai falar vai passar para o nosso Desafio Aurélia. Vamos falar de Pajubá. Você certamente conhece a Dicionária, que é fruto das pesquisas do querido Vitor Ângelo. A Dicionária é uma compilação de mais de 1000 palavras do Pajubá. Pajubá, você lembra, o palavreado que mistura o iorubá das culturas de terreiro com o português das ruas. Isso virou um código usado pelas travestis, caiu no domínio público e eu vou te dizer uma palavra hoje, vou dizer para você de casa, vou dizer para João Silvério e a gente vai ter que adivinhar o que ela significa. Se você conhece, se prepare. Prepare a sua hashtag para dar a resposta para a gente. Mandar pelo Twitter, pelas redes sociais, tá bom? Se liga, a palavra de hoje é INPS. Ai, Jesus Cristo, parece imposto, né? Não faço ideia. INPS. Letra A, lá vão as 3 alternativas. INPS é a abreviação daquele toque na amiga. E, nena, para de soltar a franga. B, é aquela pessoa encostada que procura alguém que a sustente? INPS. C, uma boate onde se reúnem os gays mais experientes. Os gays, assim como o João Silvério, da cabecinha já, branca. Eu acho que... Não responda ainda. No próximo Segure que a gente vai parar um pouquinho. Vamos tomar uma água. Já a gente volta com INPS. O que é esse Pajubá, minha gente? Eu não sei. Saravá. Até o próximo bloco. Oi, gente, chegou agora no Estação Plural. Eu posso saber o que a senhora estava fazendo que não estava aqui com a gente? Então senta aí que ainda dá tempo de participar do Pajubá de hoje. A palavra de hoje é uma sigla. INPS, não sabe? INPS pode ser, vou repetir para você, João Silvério, e para você que está em casa também. A abreviação daquele toque que a amiga dá pra gente
Ih, nega, para de soltar a franga. Letra B, a bicha encostada que procura alguém que a sustente. Ou letra C, uma boate onde se reúnem os gays com mais experiência. Qual que é a sua opinião? Letra A? Terceira, sem dúvida alguma. Você acha que é a letra C? Que é o que eu conheci. Você acha que é a letra C? Eu não tenho certeza. E você de casa? Aí eu vou colar com o João Eu aqui. vou colar com o João Silvério. Que sou eu pra ir contra o João Silvério, minha Você acha que é, Fefito? Pode falar. Eu acho que é o que o João Silvério falou. O João Silvério falou pra minha lei. E se tiver errado, a partir de agora tá certo. É o ponto de encontro da galera experiente, meu Você bem. acha mesmo? Oxe, eu vou colar com certeza. Eu não sei. Se for, vamos combinar. Se for, vamos combinar uma ida ao bailão? Que é uma balada de gays experientes? Não era um bailão, mas era um outro local. Eu nem vou dizer o nome para os frequentadores não se chatearem, mas era na Corinto. Como o INPS. INPS? Na Vieira de Carvalho. Eu já topei o rolê no bailão. Vamos no bailão. Eu preciso ter acesso à informação. Mel, a gente vai no bailão. Deusa. Olha... Agora, a primeira sugestão, a primeira alternativa é maravilhosa. É boa, né? E, Nena? Para de soltar a franga. Eu só queria dizer uma coisa. Hoje o troféu Irene Ravache foi para João Silvério. Acertou. Olha, foi bom. Foi bem bom mesmo. Chegou já dizendo tudo. Não, foi bom. Olha isso, chegou pau. E você foi junto, deu tudo certo. No final, todo mundo ganhou. Certa. A gente arrasou. Gente, o escritor João Silvério é um pedaço da história LGBT do Brasil. Nos anos 70, estar num jornal LGBT era quase um ato de desobediência civil contra a ditadura. Nos anos 80, veio a epidemia da AIDS. E aí, nos anos 2000, o Brasil legalizou o casamento de pessoas do mesmo gênero, mas ainda é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Enquanto isso acontecia, sua vida foi passando também. Você tem nostalgia de quando você era mais jovem? Eu tenho algumas vezes orgulho, mas eu não tenho nostalgia. Eu não acho que a minha vida foi uma vida muito deliciosa. A minha infância, por exemplo, e a minha adolescência, pelo amor de Deus, quando as pessoas falam, ai, que saudade da infância, eu não tenho nenhuma. As pessoas superestimam muito, né, a memória, idealizam. Mitificam. Criança, ela é um serzinho muito frágil, qualquer coisa machuca violentamente, não é? Então, você imagina um filho de um pai alcoólatra, por exemplo, não é como é o meu caso. Mas eu tenho a impressão que não é uma questão de nostalgia. Quando eu falei do orgulho, é porque quando eu vou, por exemplo, à parada na Paulista, não tem jeito. Chega uma hora ou outra, eu me esforço, eu juro que não vai acontecer, eu berro que nem um bezerro, eu choro pra caramba. Por quê? Porque eu sei que lá no fundo tô eu, desculpem, eu não posso deixar de admitir isso. Então, porque a minha luta era uma luta que visava exatamente a esse tipo de manifestação, não de uma pessoa isolada, de duas ou de um grupo isolado, mas essa manifestação celebratória, porque para mim as paradas são uma grande celebração do amor. E é isso que me comove, não é? Então, a ideia de que eu estou no meio dessa história, ou eu que ajudei a dar um empurrão nessa história, essa perspectiva, essa sensação é perturbadora. É a única coisa, é quase mágica. Tem uma palavra que eu uso muito nas minhas oficinas literárias, que é epifania. O que é epifania? É um momento de iluminação. Não é? A poesia te traz um estado epifânico. Você está no meio da rua e, de repente, acontece um negócio que você não estava prestando atenção e você entra quase que numa outra realidade, porque cruzaram-se algumas circunstâncias e percepções e você teve uma iluminação. Essa iluminação é uma epifania. Então, eu vejo na minha vida muitos momentos de epifania e a única coisa que eu posso fazer antes de mais nada, me agradecer, porque eu sei as trombadas que eu dei na vida, muitas... E se manteve vivo, né? E se manteve vivo. E me mantive vivo. Vivo e ativo. Não é? E passivo também. Participativo.
Nem ativo nem passivo, participativo. E aí eu acho que é indescritível. É uma sensação, como se eu me visse um pouco, muito maior do que eu sou. Estou pensando aqui, eu não acho que o nosso meio LGBT seja muito justo com os mais experientes, com os idosos. Não porque a gente deva prestar referência o tempo todo pelo caminho que eles pavimentaram. A gente tem sim que reconhecer o caminho que eles pavimentaram, o caminho que você pavimentou, porque isso é importante. Tem que ter memória, né, velho? Muito graças a você. E seu tempo continua sendo hoje. O que me perturba nisso o tempo do João Silvério é hoje. O tempo dos homossexuais idosos, não importa que idade, é hoje. Mas eles são encarados como ontem. Nossa, você acha que a gente é justo no tratamento com os nossos LGBTs mais velhos? Porque parece que os LGBTs, as pessoas no geral, quando idosas, ficam encostadas e sem direito ao amor. Perdem as perspectivas de encontrar um companheiro, por exemplo. Eu acho que isso não é específico da comunidade LGBT, mas ela se aprofunda na comunidade. Eu acho que tem uma questão que muitas vezes a gente se esquece porque acha que isso foi superado. A questão da autoestima na comunidade LGBT é gravíssima. Sim. Os negros têm esse problema, travestis têm esse problema, transgêneros têm esse problema. Nós estamos permanentemente com o nervo da autoestima exposto, mesmo que a gente se ache bacana. Não, que é isso? Eu já superei essa fase. Então, a comunidade LGBT morre de medo de envelhecer por vários motivos, inclusive o da solidão. Claro. Não é? Que já tem uma solidão meio encaminhada durante toda a vida, né? Exatamente, é uma vivência anterior, não é? Que possibilitou essa perspectiva dolorosa. E aí, quando eles se confrontam com o espelho do que serão, aí eles tentam quebrar o espelho. Lidar também, eu acho que essas nossas comunidades precisam lidar o tempo inteiro com os processos de violência e invisibilidade tão extremos, que eu acho que a gente precisa aprender de fato a se olhar nos nossos espelhos, né? Não só nesse espelho, mas nesses espelhos com mais leveza, e essa leveza é difícil chegar depois de tanta densidade, né? Eu acho que é quase impossível, viu, Ellen? E não é pessimismo, não. Eu acho que a gente tem que estar algo de realidade, muito, né? Muito disponível para aquela transformação permanente em que a gente está. Então, por exemplo, é uma coisa que no Brasil não se fala. Meu Deus do céu, não há um grupo. Eu já formei um grupo que não foi adiante e já tentei um outro grupo que pudesse colher depoimentos. Um que fosse cuidar de idosos e idosas homossexuais e o outro que colhesse depoimentos para ter uma ideia da história, não é? Nós não temos, eu não conheço um único grupo, nunca ouvi no Brasil alguém se preocupar com os idosos e idosas homossexuais, que não é brincadeira. Muitos e muitas vivem numa solidão espantosa porque ou cortaram os laços com sua família ou os amigos foram morrendo e, enfim, o que restou foi aquela solidão solidificada porque sempre existiu. Não tem filhos também. Né? E nos Estados Unidos, por exemplo, isso é muito comum. Existem grupos que vão gentilmente, gratuitamente, trabalhar com esses idosos, não é? Vão lá bater papo, levam para passear. Não é? E isso no Brasil, pelo contrário, não quero nem pensar. É como a questão da morte. Venha cá, vocês ficaram para semente? Alguém vai ficar para semente? A morte é uma coisa tão óbvia na nossa existência que nós não podemos fazer de conta que ela não existe. Mas tem gente que tem pânico de pensar sobre a morte. E a velhice é, de certo modo... uma aproximação. Exato, uma perspectiva da morte. Não é? Ela propõe a perspectiva da morte. Então, propõe uma novidade do ponto de vista de autoconhecimento. Nós vimos o documentário São Paulo em Hi-Fi, que lembra como era a noite em São Paulo nos anos 80 e 90. João Silvério está lá, contando suas histórias, lembranças dessa época de ouro da noite LGBT.
O Estação Plural conversou com o diretor do documentário sobre a diferença da noite de hoje e daquela época. Quer ver? Roda, VT. A principal diferença é que a noite da época era tudo na época era mais ritualístico, mais pomposo, existia uma aristocracia que tem a ver com essa coisa da época antiga, né? Onde ir pra noite era uma coisa mais cerimoniosa, era quase como ir a um casamento hoje. De repente, as pessoas que hoje têm 18 anos estão saindo agora, acham a noite de agora incrível e daqui a 40 anos elas vão falar, na minha época era melhor, né? Assim como o pessoal que aparece no filme São Paulo em Hi-Fi, talvez vá na noite de hoje e fale, na nossa época era melhor. Então tem sempre essa coisa geracional, né? Talvez você vai sempre achar mais divertido quando você é mais jovem, porque a noite tem esses fundamentos, ela é feita para uma pessoa jovem. Na época, a noite gay existia uma liberdade dentro daquele gueto, né? Se você estava na noite gay, nos lugares gays, nas boates ou nos points, né? Nas ruas, nos lugares que eram determinados para o público gay, você estava, de certa forma, protegido por um gueto. Você estava dentro do gueto, então você não sofria nenhum risco porque você estava no seu lugar. Ao mesmo tempo, a gente vivia a época da ditadura militar, então existiram episódios onde algumas pessoas, algumas autoridades perseguiram gays ou travestis. Hoje é o contrário, a comunidade LGBT é livre para estar em muitos lugares, não precisa mais estar num gueto, você pode estar em qualquer lugar, então você é mais livre. Ao mesmo tempo, a gente vive essa época sinistra, né, de ataques homofóbicos, assassinatos, agressões, né, políticos, né, certos políticos ou pessoas que se dizem políticas e certos religiosos, né, que atacam os gays e que instigam os homofóbicos a atacar os gays e a discriminar os gays. Então, quer dizer, a gente vive também um momento duplo, de liberdade ao mesmo tempo de perigo também, né? Eu acho que tem os dois lados da questão. Tem gente que queria que o glamour voltasse, que quer a volta do glamour. Eu acho que faz essa falta, porque a noite é um grande circo, né? A ideia é essa, é você extravasar, é você ser realmente extravagante, você ser diferente. Então, se a noite fica muito normal, ela fica sem graça demais, ela fica como você está na fila do banco, né? Então não tem tanta graça. É legal que a noite seja um lugar diferente. Então eu acho que sim, falta o glamour, falta esse humor, essa irreverência que antigamente existia mais. Vi esse documentário e eu fiquei com saudades e com nostalgia do que eu não vivi. Não, e esses figurinos, gente, maravilhosos. Você devia ter visto coisas bárbaras, assim. Quais são as melhores lembranças que você tem? Do medieval, que nós chamávamos de Medi. Ele ficava muito próximo da minha casa e quando era um período, vocês podem imaginar, era terrível, era muito sombrio. E quando eu estava muito arrasado, eu arranjava um dinheirinho, porque tinha esse problema também, o desemprego básico, não é? Uhum. E dava um pulinho até o medieval e dançava como um louco. E aí, de repente, eu dava de cara com alguém que estava dançando comigo, né? Foi no medieval que a Wilza Carla chegou em cima de um elefante? Exatamente. A Wilza Carla era uma atriz, gente, e ela desceu a Rua Augusta, aqui em São Paulo, de elefante, em cima do elefante, pra chegar na balada. Pensa nisso. As pessoas faziam extravagâncias pra poder chegar na balada, né? Tinha esse close. Ainda tem, né? Tem muita Bia ainda que gosta de dar bastante close pra chegar na boate. Mas eu vi no São Paulo em Hi-Fi uma pessoa que chegou com um casaco de pele dentro de um caminhão. Eram umas coisas assim, tipo, um cara abria bombado. O baú do caminhão da pessoa. Tava ela lá, assim, era desse jeito, não era o tempo todo, não é? Mas era, como o Luffy disse muito bem, era um momento em que você se preparava para ir. Justamente porque não era parte do cotidiano. Então, tinha essa pompa por conta da circunstância. Especial, era mais fácil paquerar nessa época? Vamos abrir o baú. Era mais fácil paquerar nessa época? Se fazia muito sucesso na balada? Eu acho que sim. E não era só na balada, não. Esse foi um problema grave com a AIDS. Eu vi uma modificação muito grande com a vinda da AIDS no olhar das pessoas, porque as grandes cidades, São Paulo, que eu conheci muito bem, era um fuzilamento o tempo todo pelas ruas. Antes as pessoas se fuzilavam e aos poucos você foi percebendo os olhares se recolhendo.
se recolhendo. Muita insegurança, né, nos encontros. Não, medo. Eu lembro que você dizia que era como flechadas, né? Você falou isso num documentário que eu lembro. As pessoas se flechavam na rua, os olhares era eram uma flechados. coisa. Tanto que quando eu fui morar nos Estados Unidos, e mesmo depois na Alemanha, me fazia muita falta esse olhar. Lá, esse tipo de olhar é considerado falta de educação. Sim. Né? Aqui é uma coisa invasiva, que às vezes é muito ruim, mas é um invasivo que tem uma certa espontaneidade muito agradável, muito saborosa, não é? Como faz para namorar hoje, João? Na sua idade, um homem de 72 anos. Eu estou muito cansado de sair atrás e depois não dar em nada, então... Mas, João, você é tão charmoso, não deve faltar pois é, muito obrigado, mas você não é o que todo mundo acha, pode ter certeza. O que acontece é que a internet pode resolver esse problema. E eu acho que eu resolvi esse problema pela internet atualmente. Não é? Que bom. E depois, olha a carinha de apaixonado que ele tá. E eu quero mandar um beijo, Luiz, para você. Ai, que lindo, coramão, todos derretidos. A gente tem falado muito sobre como a gente pode utilizar a internet de uma maneira positiva para a gente, né? A gente estava falando da solidão, como essa solidão é brutal para pessoas mais velhas, né? Principalmente LGBTs. E, poxa, como a gente pode se encontrar, né? Facilita, e aplacar um Facilita pouquinho. o encontro de grupos, das pessoas. Existem vários grupos que se formam a partir da internet, de discussão e de tudo mais. Na comunidade LGBT, mais do que eu acho entre heterossexuais, nos gays especialmente, mas eu acho que as lésbicas, eu não tenho certeza como é entre transexuais, mas as lésbicas sempre tiveram isso. O conceito de beleza da lésbica não é o mesmo da sociedade heteronormativa com relação à mulher. Isso eu sempre achei admirável, não é? E entre os gays existe um grande grupo que curte coroas. Tem algo que eu acho que é especial, que é de aprender a apreciar a pessoa, né? E entender que ela vem realmente em muitas dimensões. Exato. E o charme é uma coisa que não tem idade. Claro. Uma pessoa pode ser muito bonita e não ter um pingo de charme. Eu conheço um monte de gente que não só não tem charme, mas como não tem o menor sex appeal. E é linda. E aquilo aliás, é uma pedra tem bastante. Tem bastante. A beleza mora nos lugares onde você precisa conhecer, né, na real. Investigue. Você precisa conhecer, é ouvir, se encantar, ter o olhar. A palavra encantar, né? O encantamento, o encantamento absolutamente irmão da epifania. Estamos todos encantados com você, João. E quando a gente fala de beleza, a gente fala de coisas plurais, mas a gente vai ficar por aqui hoje, Estação Plural. Vai ficar por aqui, mas semana que vem tem mais, foi lindo. Obrigada, João Silvério, pela sua presença. Muito obrigada, João. Obrigado para vocês. Luiz, muito obrigado. Obrigada, João. Semana que vem a gente está de volta, galera. Um beijão e até a próxima. Tchau, gente! Tchau, minha gente. Que programa! Ama muito, tá?